Você já parou para pensar qual a relação dos elementos químicos, tanto do planeta Terra quanto os nossos, tem correlação com tudo que a gente vive nesse mundo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Iris Kudek e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo falando a correlação, assim, para quem não gosta muito de astrologia, a astrologia vai estar metida nesse assunto, porque eu vim falar sobre qual é a relação dos nossos signos de nascimento astrológico com os elementos básicos, os 4 elementos que compõem tudo em nosso planeta. Tanto em nós, quanto no planeta Terra. Vamos falar aqui, né? Para quem não conhece, para quem fugiu das aulas de química, no meu caso eu era bem, acho que quase que não tive aula de química. Acho que eu não ia nas aulas de química. Resolvi estudar decorações de interior, então eu fui fazer desenho ao invés de estudar química, né? Mas eu aprendi com o tempo que tá tudo correlacionado. Nós somos divididos. Já parou para pensar que a astrologia, né? O mapa astral, a astrologia, ela é dividida em 12, porque somos 12 meses. Cada mês tem uma influência energética. E já reparou que somos blocos, né? Somos separados por blocos. Eu não sei se eu até comentei isso em outro vídeo, né? Como nós podemos pegar tudo meio que no planeta, a começar por nós, e a gente é dividido em blocos. Tem aquele grupo de pessoas daquele jeito, aquele grupo de pessoas daquele outro, que se comportam de certa maneira, que pensam de certa maneira, e assim vai, né? Então, assim, no caso do zodíaco, né, da astrologia, somos 12 meses, separados em 4 blocos. Qual a correlação? Os 4 elementos. Então, para muitos pode achar que é uma mera babaquice, que não tem nada a ver essa história, mas é aquilo que eu sempre digo, né? Só você experienciando e ligando isso, fazendo essa correlação para você ter essa compreensão mais profunda. Tem muita gente que simplesmente segue a vida que nem um robô, né? No tal do piloto automático e não tá muito preocupado em querer se aprofundar, acha que esses assuntos são mera babaquice, tempo perdido, né? Um dos grandes motivos que as pessoas pensam isso é por causa como a igreja, quando eu falo da igreja, da parte mais na igreja católica, depois de Roma, que foi feita uma grande manipulação para que o homem, né, o ser humano, se desconectasse. Na verdade, a religião, né, seria o religare. Na verdade, Roma ali conseguiu desreligare, né? Desconectou todo mundo. Vamos viver na matéria, vamos ficar conectados só aqui na matéria. E aí vamos meter um intermediário para quando eu precisar, vai lá falar com o intermediário para chegar lá naquela conexão, né? Hoje, graças a Deus, esses véus estão caindo e as pessoas estão acordando e vendo que, hello, não preciso de ninguém para me conectar, porque eu já sou conectada. No momento que você nasce com essa essência. O que acontece aí pelo mundo afora é que fazem questão, né? Assim, eu não vou entrar em detalhes mais profundos, mas a sociedade geral ali, né? Faz questão de que as pessoas se desconectem do divino delas. Porque o divino está em nós. Não adianta você achar que Deus é o hominho barbudo sentado lá te aguardando, porque não é, tá? Nós somos uma parte do divino. E através desses 4 elementos compostos em nós, e que não são só 4, mas são vários elementos, né? A composição química, tanto do planeta Terra quanto nós, como eu sempre digo, somos o microcosmos do macrocosmos. Então, tudo que há em nós há no planeta. Tudo que há no planeta há em nós. Compreendeu? Eu tô aqui falando para pessoas que talvez nunca passou pela cabeça pensar nisso, ou nunca fez essa
correlação ou não tá nem aí. Então eu tô aqui para te dar um cutuco. Pensa sobre isso, né? Então o que acontece? Nós somos, para quem, voltando lá, para quem não foi para aula de química, né? Começando por mim, nós temos os 4 elementos: ar, fogo, água e terra, certo? Nós temos os blocos, que eu falei dos signos, que também somos divididos por ar, fogo, água e terra. Então, vamos começar pelo bloco do ar, né? Para cada um vão ter 3 signos. Então, quem são os signos do ar? Aquário, Gêmeos e Libra. Quem são os signos do fogo? Sagitário, Leão e Áries. Quem são os signos de água? Câncer, cancerianos, caranguejos, escorpião e os piscianos, peixes, certo? E sobrou os de terra, que são quem? Os taurinos, touro, capricórnio e virgem, ok? Daqui a pouco eu já aprofundo sobre eles, quiçá, quem sabe, eu ainda faço um vídeo separado de cada um deles, porque quando chegar nos signos de água, esse eu vou me aprofundar bastante. Por quê? Porque eu sou o signo de água, mas aí eu não vou entrar em detalhes astrológicos, né? Por exemplo, meu ascendente é terra, né? A minha lua é terra. Então, assim, quando você faz seu mapa astrológico, você consegue compreender melhor os seus elementos. Porque, por exemplo, sendo eu uma canceriana, às vezes eu acho que eu sou pura água, né? Mas quando você pega o seu mapa, que é o exato segundo daquele momento que você nasceu, como estava o desenho no céu, que também tem conexão com os elementos astrofísicos e etc., astronômicos e lá. Então, quando você olha seu mapa, você descobre, de repente, que você é muito mais aéreo, né, do que líquido, ou muito mais terrestre do que, vamos chamar de plasmático que explode, que é o fogo, né, que queima. Então, o que acontece? Por que eu tô trazendo esse assunto? Porque a cada bloco desses, nós vamos nos comportar de certas maneiras, experienciar as coisas de certas maneiras e o principal, as nossas emoções. Cada bloco desses vão reagir a situações de certas maneiras. Eu tô aqui meio que generalizando por conta desses blocos, né? Mas como eu disse, e é sempre bom lembrar, cada ser humano é único, composto de uma forma única. Então, por mais que a gente generalize, nem todo mundo é igual, ninguém é igual a ninguém, na verdade, né? Nós temos semelhanças, então dá para separar por blocos por conta das semelhanças. Enfim, então o que acontece? Existem várias linhas que você pode correlacionar todos esses elementos. Eu tô te falando de 4 elementos, né? Mas ainda existe o 5º elemento, que chamamos de éter. É uma coisa mais profunda à parte, que depois eu vou falar sobre ele. Mas voltando aos 4 elementos, o que acontece? A terra é sólida, a água é líquida, o ar é gasoso e o fogo é plasmático. Ele é quase que um gás, mas se você colocar ele dentro de um recipiente, talvez ele seja até visível, né? É aquilo que você não enxerga, mas de repente, se tiver contido num lugar, você até consegue enxergar. Isso mais na composição química mesmo que eu tô falando, tá? Então, o que acontece? Nós somos constituídos de todos esses elementos na matéria, né? Bem como o planeta também.
Então, tudo isso faz parte do quê? Da composição do nosso átomo. E o que é o átomo? É o que gera energia. Então, sempre eu vou repetir e vou trazer aqui que no final da história, tudo é energia. A começar por nós. Por energia. E aí, o que vem? Por que eu quero trazer esse assunto, né? Porque nós somos muito julgados. E principalmente sobre emoções, que eu vim falar aqui, porque os meus vídeos são voltados para o campo emocional, porque, por experiência, eu já sofri muito com esse campo emocional, e é um desafio você conseguir compreender o seu campo emocional. E aí, por que eu tô falando disso? Porque, por exemplo, os signos de terra são considerados praticamente quase todos eles os tais do sem coração, que são quem? Os virginianos, os capricornianos e os taurinos. Por exemplo, o taurino, ele é passional. O taurino, ele é sentimental, mas ele tem dificuldade de expressar os sentimentos dele através da fala, talvez, ou de alguma maneira. Então, ele vai começar a buscar outros meios de expressar as emoções dele. O capricorniano, quem conhece aí algum capricorniano, principalmente homem, é quase que uma pessoa que você fala, meu Deus, cadê o coração desse ser, né? Mas quem conhece o capricorniano profundamente sabe que o coraçãozinho dele bate profundo e bem alegrinho, né? Bem apaixonante. Só que o capricorniano, ele é mega fechado, ele não vai se abrir pra qualquer um. Por quê? Porque ele é terra. Ele veio aqui pra quê? Pra trabalhar, pra fazer dinheiro. Por sinal, esses 3 signos que eu estou falando agora da terra, já que a gente começou pela terra aqui, acabei começando pela terra, eles são muito da matéria. A matéria que eu quero dizer é o quê? Eles constroem, fazem a base. Então, assim, a terra, você precisa dela para plantar, né? Então, assim, a terra, os signos de terra, né? Do elemento de terra, eles são aquelas pessoas que são trabalhadoras, sabe? Eles são focados e buscam querer crescer ou acumular, né? Dependendo entre deles, tem um apego. Olha que louco, né? O taurino, ele é de terra e ele se apega à posse. Já o capricorniano, ele faz de tudo para ter um bem-estar, vai querer usufruir do melhor, mas ele não é apegado. Ele se tiver que doar, dar. Ele é daqueles, tipo, por exemplo, quer ver um exemplo? O taurino talvez vai vender o sofá velho. O capricorniano, ele simplesmente, ele bota na porta da frente de casa e quem quiser, o primeiro que passar, leva. Entendeu? É meio isso. Porque o que ele quer é tira da minha frente que eu já tô trazendo outro. Né? O virginiano é aquele que vai fazer a base, mas ele é um pouco mais, vamos dizer, compassivo, né? Ele até tem uma compreensão mais aberta emocionalmente. Mas eu não tô aqui para ficar me aprofundando muito nesse vídeo, falando só sobre os signos, né? Então daqui a pouco eu venho trazer mais um pouquinho sobre a água, o ar, o fogo. Fogo, tem coisa muito boa para falar do fogo. Bom, mas enfim. E eu tô dando aqui, pegando os de terra por enquanto, né? E encaixando em tudo isso, o que eu quero trazer também são os elementos químicos, né? Do oxigênio, do gás carbônico, do hidrogênio, do nitrogênio. Porque também são os 4 elementos e também faz parte da gente. Então, cada grupo astrológico, vamos dizer assim, vai ter um pouco mais desta composição dentro de si. Não é que, ai, frescura, ai, tá viajando, ai, eu escolho o que eu quero. Não, não escolhe, você nasceu desse jeito. Não tem escolha.
O que você tem que pegar é entender por que você veio neste elemento e o que você pode fazer de melhor com ele. Ou o que eu vou trazer aqui também a alquimia dos elementos, né? Somos alquimistas, nós temos a capacidade da transformação e transmutação. Então, como que a gente coloca isso para nós, como seres humanos? Porque tudo isso vai mexer com nossas emoções. Ou vai esconder elas, ou vai nos tornar muito passionais. No caso, por exemplo, de cancerianos, piscianos, principalmente, escorpianos, né? São o bloco da água. A gente sofre muito com as emoções. Por quê? Porque na água, tem trocentos vídeos aí que o mundo fala já sobre isso, e também já trouxe aqui, né? Que a água, ela absorve. Ela absorve. Se você colocar terra na água, a água suja, certo? Se você colocar fogo na água, evapora, ferve, pega fogo, o negócio ferve, a água ferve, né? Se você deixar a água parada, ela começa a criar musgo, né? Começa a criar sua própria destruição ali e destruir seu próprio oxigênio. Olha que loucura, né? Então, assim, para quem conhece pessoas do signo de água, a gente sofre, me englobo nisso porque sou canceriana, a gente sofre muito bullying, como bullying emocionais. Por quê? Porque a gente sente muito e não é frescura. Não é que, ai, tô sentindo, ai, meu Deus, tô sofrendo. Não. É porque você de terra, ou talvez você de fogo, não sinta o que a gente sente. Então, assim, é o que eu vou sempre falar para as pessoas. Tudo na vida é experiência. Você não pode diminuir a dor do outro por conta que você não sente. Correto? Mas também, aprenda uma coisa, não seja empata, que tem um vídeo meu aí que eu falo sobre a diferença de empatia com compaixão. Uma coisa é você ser compassivo, outra coisa é você ser empata, ok? Isso serve também para os signos de água, porque os signos de água são bem empatas. Então, o que eu sugiro é que aprendam a ser compassivos e não empatas, né? Assim, é quase impossível não ser empata para alguém do signo de água, principalmente porque fica muito aflorado mesmo esse emocional, né? Mas o que acontece é que você tem que aprender a regular suas emoções. Então, o dia do tsunami, né? Como fazer esse tsunami ficar mais calmo, né? Como abaixar essas ondas, né? E em compensação, também tem a vantagem que a água lava, a água limpa, né? A água, de uma certa maneira, também transforma totalmente o ambiente, a começar por nós, que tomamos banho para renovar a energia. Uma pessoa que passa mais de 2 dias sem tomar banho, a energia dela começa a ficar densa. Para quem aí consegue ter uma visão de aura, começa a perceber, a aura começa a mudar, ou de cor, ou de formato, porque a energia começa a retrair, certo? Tanto que quanto bem nós nos sentimos quando a gente toma banho de mar, e principalmente de cachoeira, né? Que a gente fala, o mar, ele limpa, e a cachoeira, ela revigora, ela te reenergiza. O mar, ele vai limpar essa energia densa, por conta do sal. Mas a água, por conta da pureza e por ser principalmente cachoeira, né? Super alcalina, a água pura mesmo. Então na hora você sente. Por quê? Porque você também tem suas composições químicas. E tudo isso tá ligado. E aí, o que eu quero trazer também é que nós estamos falando dos 4 elementos químicos,
da base periódica, da tabela periódica regular que a gente conhece praticamente no mundo inteiro. Mas para quem não tem conhecimento, a medicina chinesa, ela também usa elementos, só que ela usa 5 elementos e ela usa o elemento madeira e metal. Bem como, também aqui tem uma outra divisão, né, que isso vem mais da... Quer ver? Peraí, que eu até... deixa eu ver se eu acho aqui o nome do que eu quero falar pra vocês. Bom, enfim, tem uma linha, que eu não sei se eu vou lembrar agora o nome, eu já trago aqui pra vocês, que que se joga mais ou menos hoje em dia para um campo mais da psiquiatria, psicanálise, assim, né? E o que que fala? Fala sobre nossos comportamentos, né? Eu lembrei agora da medicina antroposófica, porque se eu não leio antroposófico, eu falo errado. Então é isso, sobre a medicina antroposófica que eu quero trazer também, que a gente também tem essas separações em categorias, né? Então, como que a medicina antroposófica vê isso? Porque eu tava falando da medicina chinesa, né? Que depois você dá um Google aí, dá uma pesquisada sobre os 5 elementos, que depois eu trago em outro vídeo, porque senão vai confundir, porque, por conta da madeira e do metal. Por que que tem isso correlacionado também, só para fazer um adendo aqui da medicina chinesa? Porque tá correlacionado com nossos órgãos, tá? E aí, o que que acontece? Cada órgão tem uma correspondência elemental. Só um exemplo, que nosso coração, por exemplo, né, que ele é mais colérico. O que que significaria isso? Que o nosso coração, ele está conectado com o fogo. A terra é mais melancólica, né? Que está correlacionado com a tristeza. A água, que é fleumática, está correlacionada com medo. E o ar, que é sanguíneo, está correlacionado com a alegria. Isso eu estou te falando, tá? Na parte da medicina antroposófica, tá bom? Porque na medicina tradicional chinesa, os 5 elementos que eu estava falando também são correspondentes aos órgãos. E que também faz total sentido, porque existe uma cadeia de ligação na medicina chinesa, que os especialistas aí nessa área, nesse assunto, explicam muito bem aí. Você pode dar uma pesquisada, porque eu não vou me aprofundar sobre as doenças agora, tá? Mas tá tudo ligado, que é o tal do... Quando a gente somatiza as emoções, quando nós não colocamos as emoções para fora, quando nós aterramos nossas emoções, achando que elas vão se decompor na terra como um corpo, né? E não, porque emoção não é matéria, não se decompõe. Você pode alquimizar ela, transmutar a emoção, para que ela não afete o seu corpo físico, certo? Por quê? Porque, como eu já falei em outros vídeos, para quem não conhece, não tem conhecimento, que sobre nosso campo mórfico, nosso campo aqui, ó, existe um campo que a gente não enxerga, tá? E nesse campo, à parte, tudo fica plasmado, né? Forma pensamento. Então, assim, você começa a ter várias ideias, várias coisas, e não coloca isso em papel, vamos dizer, não coloca isso em ação. É como se ficassem uns pop-up aqui, ó, abrindo toda hora
24 horas. Então imagina, imagina você abrir a página do seu computador, sabe quando você quer ler uma matéria, aí querem que você pague a matéria e fica aquele monte de propaganda, de imagem. Então, imagina que o nosso campo é assim. Se você não limpar essas imagens, começar a deletar, jogar na lixeira, pegar a lixeira, limpar a lixeira e começar a ler tudo de novo, numa página limpa, você não vai chega uma hora que não tem mais espaço para colocar tanta informação. Você entendeu? Por quê? Porque tem isso, tudo é informação. A gente carrega informação. O átomo, tudo carrega informação. Por isso, a necessidade de ter consciência do que acontece e como eu posso estar transmutando, transformando, ressignificando, né? Ou limpando, deletando essas informações, para que coisas novas venham na nossa vida, para a gente não se afundar numa depressão profunda. Eu já passei por várias coisas, várias. No meu outro canal, eu tenho um outro canal, que ali eu conto umas histórias mais... das minhas experiências de vida, né? E é isso, como você lida com as situações. De repente, outras pessoas no meu lugar fariam tais coisas. Eu, no seu lugar, faria outras coisas. Então, assim, é fácil ficar apontando. Ai, fulano não sei o que, ai, fulano não quer nada, ai, fulano só reclama, ai, fulano não sei o que. Você tá no lugar dele? Não, você não tá. Nem precisa, não seja empata, não se coloca no lugar dele. Seja compassiva, né? Seja uma pessoa compassiva. Compreenda que ele está vivenciando aquilo. Como posso ajudar sem me envolver emocionalmente? Aí é que é o segredo. Porque se você vira empata, você toma as dores da pessoa, aí fica os dois sofrendo, né? Que eu já trouxe aqui até exemplos de famílias aí que tem pessoas super doentes na família, e os familiares ficam mais doentes que o próprio doente da família, né? Então, assim, vira uma bola de emoções ali mal resolvidas. E então, assim, tô trazendo esses exemplos, né? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é isso. Eu já falei um pouco da terra, um pouco da água, né? Agora eu vou falar um pouco do fogo. São os signos de Áries, Sagitário e... qual que eu esqueci? Áries, Sagitário e Leão. Nossa, o Leão. Leão é fogo com fogo. O Leão é o próprio fogo. O Leão é regido pelo Sol. O Leão é o astro-rei da história. É a bola de fogo. Se ele não brilha e não recebe elogio, acabou. Ele fica mais escuro que a lua, porque a lua, quando não tem a luz do sol, não reflete também, não brilha. Então, imagina um leão que não pode subir no palco e rugir pra selva, né? Imagina um leão que não é elogiado pelo seu brilho e pelos seus afazeres. Nossa, ele pira. Ele entra em depressão, ele se esconde, sabe? Ele vira um gatinho frágil. O ariano, a fleuma, né? A chama do fogo ariano é tão profunda que eu sempre costumo dizer: ariano é aquele que vai pra balada, se tiver que brigar, briga, se tiver que bater no amigo, bate, perde a cabeça, vira fogo, uma bola de fogo, mas depois pede desculpa. Porque no fundo, ele tem coração bom. Mas ele explode, ele literalmente explode. Isso, assim, eu tô trazendo uns lados mais negativos, vamos dizer assim, dos signos, porque é o que mexe com nossas emoções, porque todos também têm um lado maravilhoso. Só que o que acontece? A gente começa a ter problema emocional porque a gente tá encaixado no lugar errado. Então, vamos dizer assim, o cara que
Por exemplo, canceriano trabalhando no mercado financeiro da Faria Limers. Não vai dar certo. Se ele tiver muita água, se ele não tiver um central ali de alguns elementos terra ali no mapa dele, ele vai surtar. Ele vai surtar, porque ele não vai aguentar tanta pressão. Talvez ele vai achar que é meio futilidade, ficar pensando tanto no mercado financeiro e como é que eu vou fazer sozinho ou sem ter... Porque o que o canceriano ele vai querer? Ele vai querer fazer o papel dele no mundo. Qual é o papel do canceriano? O canceriano é a mãe do zodíaco. O capricorniano é o pai do zodíaco. Então, pensa que o canceriano, ele é a mãe terra. Ele é o que nutre, ele é o que acolhe. Então, são pessoas que gostam de trabalhar com pessoas. Vamos dizer assim, bons enfermeiros, bons hospitaleiros. Eu sempre trabalhei com a área de receptivos, de cuidar de pessoas, né, de trazer bem-estar para as pessoas. Então, assim, o canceriano, ele tem que estar nesse papel. A mulher canceriana, ela não tem nenhum problema em ser a esposa que vai cuidar da casa, a mulher que vai nutrir os filhos, vai cozinhar para a família inteira, vai fazer os almoços de domingo, vai reunir todo mundo, né? Aí você pega alguém de Sagitário, que também é fogo, mas o Sagitário, ele é o fogo que tem uma visão futura ali. Ele não suporta que ninguém pegue no pé dele. Ele é bem livre, vamos dizer assim, para fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero, e ninguém me encher o saco. Essa é o lema sagitariano, né? Então, é uma pessoa que ele vai buscar estudar muito, a crescer, evoluir nas questões dele. O sagitariano, ele tem um lado muito solidário e generoso, né? Mas o sagitariano, vamos dizer que dos elementos do fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. O Sagitário, aparentemente, é o mais calmo, tranquilo. Ele até parece um pouco aéreo, né? Não vou entrar aqui em detalhes astrológicos, mas só para vocês saberem. Por quê? Porque existe o signo oposto, que a gente fala é o oposto complementar. E o oposto complementar do Sagitário é Gêmeos. E o geminiano, o elemento dele é ar. Então, imagina que o sagitariano, como o oposto complementar dele é Gêmeos, ele tem um lado aéreo, né? Mas qualquer signo, né? Quando é cutucado ali na dor dele, ou em algo que mexe em algum gatilho da vida daquela pessoa, aí isso não tem o signo. Qualquer signo, todo mundo vira bicho. Porque a gente perde a razão. Porque cutuca algo tão profundo dentro da gente que provavelmente foi uma emoção mal resolvida ali no seu passado e que essa situação te faz pegar o lado negativo deste elemento e se manifestar. Então, no caso, só um exemplo, o que eu tô falando dos signos de fogo, né, do elemento fogo, eles vão explodir, literalmente. Então, quem conhece ariano, sagitariano, leonino, eles... Que eu brinco, né, por exemplo, sagitariano é metade homem, metade cavalo, o símbolo dele, né, na simbologia. Então, ele é todo homem indo pra frente, lá com a flechinha dele, com a meta, vou pra aquilo. Mas não esquece que ele é metade cavalo. Então, se cutucar no gatilho emocional que ele não tá muito, não agradou, ele vai te dar coice. Literalmente, tá? Como eu tava falando do ariano, o ariano, ele é o primeiro
signo e elemento do zodíaco. Ele é aquele que tem uma visão também de liderança, ele é aquele que chega primeiro, sabe? Ele também é um bode, né? Tipo de um bode. E ele é um caprino, um bode. E aí, você já viu aqueles bodes que briga dando cabeçada um no outro? Esse é o ariano. Não quer dizer que ele só vai dar cabeçada nos outros, mas ele também dá cabeçada nele próprio, porque ele é persistente, sabe? Ele vai, ele corre atrás, ele é decidido, né? O signo de água que eu tava falando, do canceriano, né? Mas tem o pisciano. O pisciano sofre muito também com as emoções. Porque o pisciano, além dele ser compassivo, ele é muito empata. E ele também tem problemas de absorver demais as emoções e não botar pra fora. E quando isso acontece, é muito fácil, isso para qualquer signo, tá? Mas principalmente para os de água, ficar doente, mas doenças emocionais. E as doenças emocionais são as doenças autoimunes. Então, talvez muitas pessoas, se você é do elemento água, talvez você sofra bastante de doenças autoimunes, como, que seja uma alergia de pele, problemas de pele, sabe? São problemas, vamos dizer assim, que a única pessoa que pode resolver é você com você mesma, você com suas emoções. Não adianta ir lá tomar remédio o resto da vida, enquanto você não elaborar as emoções que estão absorvendo, que está sendo absorvido, entendeu? E tem os escorpianos, né? Os escorpianos são famosos por serem vingativos e tal. É porque eles são muito passionais. Na astrologia cabalística, nós aprendemos também que existe o elemento interno dentro de cada signo. Então, nós não somos compostos só de um elemento. Como eu já disse, no mapa astral tem todos tal. Mas quanto ao principal, nós já somos formados de 2 elementos. Só um exemplo aqui, né? Por exemplo, o ariano, ele é fogo, mas ele tem água dentro dele. Então, assim, ele tem um coração mais emotivo. Que talvez o sagitariano, que é fogo, com ar, ele transmuta mais fácil, né? Porque pensa, o fogo no ar, faz aquele... né? Quando você bota fogo na churrasqueira, ou vai fazer uma fogueira, você joga, assopra, né? Ou faz vento, e aquele fogo faz... gigante. E assim é o sagitariano. Ele tem não sei o que, um problema... Ao invés de ser como o canceriano, que vai ficar lá remoendo a emoção, ou o escorpiano que vai remoer a emoção pensando, cara, como que eu vou fazer agora? Isso não vai ficar desse jeito, né? Porque o escorpião, ele é água com fogo dentro. Então imagina que quando cutucam o gatilho dele, é tipo botar fogo na chaleira, literalmente. E só uma coisa, se você esquecer a chaleira no fogo, a água acaba e pega fogo até na chaleira, entendeu? É meio escorpiano isso. Então, para dar uma adiantadinha aqui, né? Deixa eu falar um pouco dos signos de ar, que são os geminianos, os librianos e os aquarianos. O aquariano, você vê aí outros vídeos meus, porque eu falo bastante sobre o aquário, conta até da nova era de aquários, tão esperada, né? O aquariano, ele é o ar, o aquariano, ele é a internet, ele é aquilo que chega, esse ar que ultrapassa fronteiras, né? E aí, o aquariano, quem conhece aquariano, talvez pode achar eles um pouco arrogantes, mas é que o aquariano, ele pensa no todo, ele vai lá e faz, ele é revolucionário,
né? Ele, é o que eu falei, não tem barreiras. Por sinal, os signos de ar, pensa no ar. O ar, ele tá em tudo. Tudo, tudo. Então, se você tá dentro de um quarto, de uma sala agora, pode não parecer, mas ela está completamente lotada de ar. Então, por exemplo, geminiano, ele é conhecido como a comunicação, né? Tanto que agora, nesse tempo que eu tô gravando o vídeo, estamos no Mercúrio retrógrado, né? E geminiano, ele é regido pelo planeta Mercúrio e que são conhecidos como a comunicação. Então, pensa que um geminiano, eu tenho, por exemplo, uma grande, não uma grande, mas um tanto de geminiano ali no meu mapa, né? E eu tenho, por exemplo, gêmeos em Mercúrio. Então, quando ele tá dentro da casa dele, tem que exercer esse papel. Por exemplo, eu já fui muito tempo, eu falo pra caramba, né? Vocês sabem porque quem me conhece sabe que eu falo muito e ainda tenho TDAH, eu dou aquela atropelada nas pessoas, mas é porque é o meu ar. O meu ar, ele domina o lugar. Então tem gente que não gosta muito de gente que fala muito, né? A pessoa fica até meio com falta de ar. Nossa, essa pessoa tá falando pra caramba, af, não sei o quê. Porque é isso, imagina que um geminiano, ele chega no lugar, ele chega. Se ele começar a falar, ele vai chegar chegando, entendeu? É isso. Porque ele é ar, ele é o puro ar na comunicação. Imagina que da nossa boca, além de tudo, sai o sopro. Que nós fomos feitos do sopro divino, né? Que quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é respira pra dentro, né? E quando a gente morre, é o último respiro que a gente dá de ar. Se você nunca tinha parado pra pensar nisso, pensa. E o que tem também o libriano, né? O libriano, ele é o tal do balanço, do equilíbrio no ar, né? O libriano... O que acontece com esses signos de ar? Só para vocês saberem. Eles têm um lado, né? O lado negativo que eu tava falando. Eles sofrem muito, né, no emocional com os pensamentos. Para quem gosta de tarô, ou não precisa, para quem gosta de pôquer, tá? Existem as cartas do baralho, ou as cartas, o oráculo do tarô e tal. Como que são separados? 4 naipes, 4 elementos. Cada um representa um elemento. Então, como que é? Por exemplo, por que as pessoas conseguem ler tarô? Porque a gente é técnica. Você aprende a ler os símbolos, né? Tudo é arquétipo, então você aprende a ler. Então, por exemplo, aí vai lá, né? Cada naipe, e cada um tá conectado com esses elementos. Voltando aqui, que eu tava falando do signo de Libra, né? Então, assim, o signo de Libra, na verdade, os signos de ar, eles são mais coletivos, né? O ar é coletivo, né? O ar que você respira, eu também respiro. Pode parecer que não, mas é isso. E o libriano tem ele é conhecido por equilibrar, né? Por estar na balança ali. Então, pensa que, enfim, o que eu quero trazer aqui é que nós somos compostos desses 4 elementos. E esses 4 elementos são correlacionados com as nossas emoções. Como eu estava falando dos naipes, o que acontece? Que cada um tem uma composição diferente do outro maior. Então, o que nós viemos aqui nesse planeta? Para nos complementar e não para nos igualar. Não tem assim, eu tenho que pensar como, por exemplo, um signo de terra que veio aqui para construir. Então, imagina que um planeta inteiro fosse de signo de terra.
não ia ter emoção, porque não tem o signo de água, né? O signo de ar é essa comunicação, esse todo. Então, peraí, se só tivesse signos de ar, imagina todo mundo lá no mental, viajando na mente, ó. Pensa, 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 mas não faz, porque quem faz é o terra, entendeu? Aí tem os signos de fogo, que eles transmutam a energia, porque essa energia precisa ser transmutada. Porque imagina ficar tudo parado, e ninguém vem lá e não transmuta isso. Não queima, não bota fogo, né? Tem hora que aquilo precisa, sabe aquela coisa que... Tem hora que você tem que botar fogo pra literalmente queimar a energia. Na alimentação, trazer aqui só um detalhe, na alimentação kasher judaica, as pessoas acham que pode ser super besteira, não, mas é uma coisa que, primeiro que eu falo, que o divino é tão divino que ele já mandou a gente com um manual, né? Mas a gente é tão burro que nem o manual da televisão ou do telefone que acabou de chegar você lê. Então você acha que você também não precisa ler o manual do divino, né? Mas o divino já nos dizia sobre alimentação e sobre energia. E isso que é incrível. Tudo que a gente come também tem conexão energética. E tudo que a gente bota pra dentro vai contribuir para a energia do nosso ser, né? Então é aquela história, por isso que tem certas restrições do que comer, não comer. Não é que, ai, frescura, ai, hoje cria aquele bicho de outra maneira, ele é mais limpo que o outro. Não, não tem isso, tem energia, gente. O mundo é feito daquilo que, infelizmente, nesse mundo de ilusão, ilusório, dimensional, a gente não enxerga. Mas a composição planetária, incluindo nós, tudo é energia, tá? O átomo gera energia e nós somos formados de átomo. Se eu começar a arrancar tudo que eu tenho, tudo, eu vou terminar num átomo, em consciência. É isso. Então, começa a prestar mais atenção sobre suas emoções e como você julga as emoções alheias. Porque nem tudo que você sente é o que o outro está sentindo. Nem tudo que o outro está sentindo é exagero. Porque quem está sentindo é ele. E quem é você para dizer que o outro está exagerando? Ou está dramatizando? Às vezes a pessoa pode até estar dramatizando. Mas acontece ela tá fazendo isso intencionalmente ou compulsoriamente porque faz parte dela e ela ainda não sabe disso, ela não reconhece que ela tem isso nela. E emoções é isso, gente. Nós temos que reconhecer nossas emoções para compreender que elas existem, acolher elas, olhar para elas e falar, beleza, já sei, já entendo, agora compreendo, agora eu sei que eu tenho a capacidade de colocar o quinto elemento. Que quem é? É a alquimia. É você com o seu divino que faz o milagre acontecer. O milagre da transformação, né? Então, assim, se você quer esquentar sua água, se você não for lá pegar a chaleira, botar água dentro e acender o fogo, a água não vai esquentar sozinha, sinto muito. Entendeu? Você vai botar água no sol, pelo menos. Mas você tem que fazer um movimento. E assim é a alquimia da vida. Nós temos que fazer um movimento. Porque o movimento gera energia que vai ressignificar, transmutar, enfim, limpar, lavar. Aí você pega aí o elemento que você quiser e faz a composição toda e pronto. O mais importante é saber que nós temos que sim ter consciência de quando nossos elementos estão abalados e aí colocar nosso quinto elemento para contribuir para que nós nos sintamos melhor, né? Nossas emoções sejam transmutadas, porque por mais que o grupo mental parece que não tem emoção, o grupo da terra parece que não tem emoção, né? E o grupo da água parece que só tem emoção, que chega até a ser irônico, mas é isso, gente.
ter autoconhecimento e macroconhecimento. Por quê? Primeiro, conheça a ti e conheça também o planeta Terra. Porque tudo que é composto em um, está composto em outro. E estamos conectados 100%. Então é assim, enquanto você continuar, sei lá, vamos dizer assim, nessas emoções à flor da pele, negativas, eu já passei muito tempo por isso, tipo, de eu estar vivendo anos naquela crença, naquela vibração negativa do meu próprio elemento, né? E até que você traz para consciência, transmuta isso, faz aquela alquimia e aí você consegue ter uma autorregulação emocional melhor. E busca ajuda. Nem tudo a gente faz sozinho. Então, assim, desde terapias a contato com a natureza, a parar 1 minuto, 3 minutos do seu dia sem nenhuma tecnologia e se conectar na respiração, tá? Não precisa, meditar, não precisa, porque uma pessoa, só pra saber, existem pessoas do signo de terra, talvez, ou que seja, do signo de fogo, dependendo do elemento que você tiver, você não nasceu para ficar sentado, você não vai conseguir. Talvez o seu meio de transmutar e melhorar suas emoções seja fazendo uma esteira, seja jogando tênis. A questão é, em que ambiente você está fazendo isso e no momento que você está fazendo isso, o que você está pensando, né? Então, assim, não adianta nada, vai lá jogar um tênis e depois já vai bater um churrasco, tomar 10 litros de álcool. Não adiantou nada jogar o tênis, né? Não adianta também, por exemplo, uma pessoa que medita, fica lá, que seja 10 minutos, e passa 2 minutos, chuta a porta e já começa a xingar. Também não adianta. Porque tudo tem que trazer para consciência. E qual que é a consciência? Como que é isso? É aquele milésimo do milésimo do milésimo do segundo. É o timing. Naquele... a nossa mente, né? Então você tem que conseguir pegar esse milésimo segundo desse timing e transformar sua consciência naquela hora. Peraí. Eu acabei de bater meu dedo. Eu tenho 2 opções. Respirar fundo e saber que bateu, doeu, vida que segue, tá tudo tranquilo. Põe um gelinho, passou. Ou bater o dedo, sair xingando, pegar toda aquela raiva, aquele gatilho que causou tudo só por causa de uma batidinha de dedo e levar esse, né, que você vai fazer com que isso seja um problema para o resto do seu dia. Então, seu dia inteiro vai ser uma catástrofe emocional por conta desse timing que você não teve a consciência de agir diferente. Porque só tem uma coisa que faz com que as informações vão melhorando e mudando e transmutando e evoluindo. A consciência. E nós só temos consciência através do autoconhecimento e do conhecimento, tá? E não é conhecimento tipo fútil. Até que pode aprender umas coisinhas fúteis, às vezes é bom para passar o tempo. Mas conhecimento mesmo daquilo que não aprende na escola, daquilo que não te ensinaram dentro da sua casa. Porque se você teve alguém na tua casa que te ensinou sobre isso, a se reconhecer, a conhecer a sua essência e do que você é composto num todo, você é uma pessoa de sorte se você já teve isso dentro da sua própria família. Mas a maioria, nós estamos vindo há séculos e séculos de famílias disfuncionais,
porque isso foi desaprendido lá atrás. Mas nós estamos numa época que nós viemos resgatar tudo isso e conseguir, sim, através da nossa ação geral, tá? A começar por cada indivíduo, a reencontrar essa essência, esse autoconhecimento, se ter autocompreensão, porque quando nós nos compreendemos, aí sim nós somos capazes de começar a compreender o próximo. Porque até então, não adianta nada você achar, né, como eu falo sempre, achismo, mas você não conhece nem você mesmo, quem é você para falar? Né? Aquela tal da história de as pessoas adoram falar o que está acontecendo naquele lugar, mas nunca estiveram lá. Então, assim, da onde você tirou que aquilo que está acontecendo lá é do jeito que você está achando? Não, você vai lá e veja com seus próprios olhos. Assim é com você também. Não é o que os outros dizem, que você é isso, que você é aquilo, que você deixou de ser isso, que você deixou de fazer aquilo. Não, vai você e vai olhar para dentro de você. Se você está perdido, se reencontra. Porque uma hora você há de se encontrar. Mas nós temos que limpar tudo isso. As crenças, os dogmas, que há milênios vem se repetindo. E também existe um sistema que veio tentando podar esse reencontro, né, da humanidade com a grande alma, com o todo. Mas isso, por mais que está parecendo que seja um caos, que eu vou trazer aqui depois outro vídeo sobre o caos e a ordem, que eu lembrei agora de umas eu não sei se vocês já viram, né, aquela cobrinha que várias bolinhas você joga, aí parece que tá tudo espalhado. Elas vão se sincronizando, né, e depois elas conseguem entrar em harmonia. Assim é com a gente também, tanto do planeta macro quanto do nosso microcosmos. Então, se você tá passando por esse caos agora, agradeça. Porque é em meio ao caos que a gente consegue começar a encontrar a ordem. Não adianta você querer arrumar seu guarda-roupa já dobrando o que tá ali, que tá uma zona toda, e tentar arrumar. Não, é mais fácil você tirar tudo lá de dentro e reorganizar novamente. E aí sim, fica mais fácil de depois você se reencontrar ou encontrar o que você precisa, tá bom? Então é isso, se você tá curtindo meus vídeos, deixa um like, compartilha, para eu alcançar mais pessoas que precisam ouvir também essas mensagens. E lembrando que TDAH é isso, gente. Eu sou a prova do TDAH. A gente fala de uma coisa, vai lá em outra, dá um retorno, volta aqui de novo, faz que vai acabar o vídeo, não acaba, pede mais um like, lembra de outro assunto, mas com o tempo, o autoconhecimento, a gente vai tendo autocontrole e tentando se encaixar melhor nas nossos próprios desafios, vamos chamar assim. Então que aos poucos a gente vai assim nos corrigindo e nos superando. Para cada dia sermos melhor para um mundo melhor ainda. Certo? Então, deixa seu like e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.